Olá, pessoal! Como vocês estão? Hoje a gente vai estudar a lição de número 9, a conversão de Saulo. Assim, vou ler o versículo aqui. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Oi, vocês já tiveram aí a apresentação do nosso aluno, Mateus. Nós vamos hoje trabalhar uma lição muito especial. Todas as lições são especiais, mas essa de hoje é muito especial. Nós já estamos chegando na lição de número 9. Mateus já até leu o versículo de hoje, né? Mas semana passada nós falamos sobre a prisão de Pedro. Pedro foi preso, que as pessoas reuniram-se para orar, e Pedro foi milagrosamente liberto da prisão, né? A tia Fernanda já tinha falado um pouco também sobre Pedro e Cornélio, Filipe e Eunuco, que eu contei para vocês, a coragem de Estevão também eu já contei para vocês, e Barnabé, Ananias e Safira. Então, assim, são as histórias que nós já estamos ouvindo e que fazem parte do quê? Da construção da igreja, que é o que a gente está falando aqui, ó, começando a igreja, tá bom? E a lição de hoje é uma lição muito linda. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque ela é muito especial, tá bom? Nós vamos ter alguns momentos aqui de efeitos especiais, né, Mateus? Mas vai dar tudo certo. Quando a gente está brincando de pique-pega, esconde-esconde não. Pique-pega. E você... Ai, me pegou. Você não é o pegador, você é aquela pessoa que está brincando. Que tem um que é o pegador, não é, Mateus? Quando você não é o pegador, como é que você fica? O seu coração fica quando o pegador está chegando perto de você? Fica acelerado, né? Você fica tentando de todo jeito fugir, ir pra lá, ir pra cá. Eu consigo driblar todo mundo. Pois é, a gente fica tentando driblar, né? Quase todo mundo. Quase todo mundo fica correndo, e quando a gente vê aquele que vai pegar na nossa direção, a gente, ó, corre, vai, volta, vai para lá, vem para cá. E no tempo, né, dos discípulos, no tempo em que a igreja estava sendo perseguida, como a gente viu lá a história de Pedro semana passada, porque eles não concordavam com os cristãos. Nesse tempo, existia um homem chamado Saulo. Saulo com S, tá? Saulo. E Saulo, no tempo de Saulo, os cristãos tinham que estar bem atentos para não serem pegos por pessoas como ele, que era Saulo, tá? Então, os discípulos de Jesus, como eu falei com vocês, estavam correndo perigo, principalmente por causa de um homem chamado Saulo. Saulo era judeu. E o judeu, ele não gostava dessa história de que Jesus era Salvador. Judeu acreditava em Deus, acreditava que Moisés veio, acreditava nos profetas, acreditava no rei Davi, rei Salomão. Mas quando chegou Jesus, eles não acreditavam que Jesus já tinha vindo, porque eles pensavam que o libertador, que Jesus, iria vir, sabe como, Mateus? Como um grande rei, cheio de coisas maravilhosas, tudo brilhoso, cheio de ouro. E Jesus veio como uma pessoa simples, e eles não acreditavam em Jesus. Então Saulo, ele conhecia muito bem a Bíblia. Como ele era judeu, ele conhecia todas as histórias lá do início da Bíblia, de José, de Abraão, de Moisés, todas. Ele era um homem muito bem conhecido das escrituras. Ô, mãe,
só as histórias que aconteceu antes. Antes de Jesus, o Antigo Testamento. Muito bem, Mateus, isso mesmo. Saulo, ele era um estudioso muito dedicado. E também não sabia o que ia acontecer depois. Não sabia. E achava que os crentes, aqueles que acreditavam em Jesus, estavam errados. E acreditava que Jesus não era o Filho de Deus. Ele queria acabar com essa religião. Saulo, ele era judeu, como os primeiros discípulos, mas também era romano. Ser um cidadão de Roma era algo muito importante na época. Era uma coisa muito chique. E ele era um homem importante e determinado. Vamos ver o que Saulo fez para tentar acabar com os seguidores de Jesus? Eu quero que vocês peguem as suas Bíblias e abram em Atos 9, 1 e 2. Atos 9. Atos 9, 1 a 2. Se você não está com a sua Bíblia aí, dá uma pause para você abrir e poder ler com a gente. Vamos lá? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, quer dizer, que acreditavam em Jesus, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Essas cartas que Paulo estava pedindo ao sumo sacerdote, Saulo, falei errado, obrigado. Essas cartas eram documentos que davam permissão para Saulo prender qualquer crente em Jesus Cristo. E ele pegou as cartas, tá? Ainda não existe Saulo. Paulo é só Saulo. E lá foi Saulo para uma cidade grande chamada Damasco. Não é aquela frutinha gostosa. Eu quero Damasco. Não é. É uma cidade que se chama Damasco. Era uma viagem de 240 quilômetros. Era mais ou menos... Daqui até Juiz de Fora? Belo Horizonte. Não, Belo Horizonte é 470. Acho que até Juiz de Fora, não, por ali. Juiz de Fora é pertinho. Será? Não, não é tão. Depois vocês pesquisem e colocam no grupo para mim. Que cidade que tem a 240 quilômetros aqui? Deve ser... não sei. Eu Resende. Acho... Não, Resende é perto. Eu acho que é Juiz de Fora. Depois a gente vai pesquisar. Naquela época, Damasco era um grande centro comercial, onde passava pessoas de todas as partes. Se aquelas pessoas ficassem conhecendo os cristãos e crescem em Jesus Cristo, voltariam para suas cidades e falariam de Jesus a outros amigos e parentes. O evangelho estava se espalhando por toda a região. Para Saulo, isso era terrível. Ele não estava gostando nada dessa história. Mas quando Saulo estava bem perto da cidade de Damasco, uma coisa muito incrível aconteceu com ele. Deixa eu pegar aqui. Olha, tá aparecendo? Tá. Tá aparecendo, gente? Tá. É porque esse aqui é grandão, de semana passada ele era menor. Então, segura aqui para mim, Mateus, senão eu vou... Ele foi surpreendido por uma luz muito forte. Olha aqui a luz. Uma luz tão forte, tão forte. Parece um sol na noite. Parece um sol bem próximo, né? Porque o sol já é forte para os nossos olhos. Agora imagina essa luz. Naquele momento, ele ficou surpreso. Saulo ficou muito surpreso. E aí, ele curvou-se no chão e ouviu uma voz ali dizer assim: Saulo, Saulo,
Por que me persegues? Imagine como estava o coração de Saulo. Disparado. Então ele fez a pergunta, que ele já imaginava, mas ele fez aquela perguntinha básica. Qual que é a perguntinha básica? Ah, sim. Quem é você? Quem és tu, Senhor? Quem está falando, né? E a mesma voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nossa, gente. Saulo sabia que Jesus tinha morrido e não acreditava que ele tinha ressuscitado. E tem mais, Saulo achava que estava perseguindo os seguidores de Jesus e não o próprio Jesus. E aí Jesus aparece e fala que está perseguindo ele. Ele não sabia o que fazer. Saulo ficou atordoado e tinha ficado cego por causa daquela luz e porque Jesus também fez com que ele ficasse cego naquele momento. Depois ele ficou cego? Vamos ver, não sei, acho que não posso falar. Não, né? Mas Jesus disse para ele entrar na cidade de Damasco, que alguém iria dizer a ele o que fazer. E aí os companheiros de Saulo, que estavam acompanhando Saulo naquela viagem, ajudaram a Saulo e ele ficou na cidade por 3 dias, sem enxergar nada, sem comer e sem beber também. Porque ele ficou tão atordoado, tão preocupado, que ele não conseguia nem comer. Mas o nosso Deus não abandonou Saulo. Ele mandou um dos discípulos falar com ele. Vamos ver aqui a próxima figura. Eu acho que eu já sei. Você já sabe quem é? O nome dele está em Atos 9:10. Vamos ler? Já a Bíblia não fechou não, né? Abre essa Bíblia aí. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Eu achei que era Pedro. Não. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. E aí, Deus disse para Ananias encontrar-se com Saulo e ele estava orando e o esperava para fazê-lo voltar a enxergar. Ananias ficou preocupado porque já tinha ouvido falar de Saulo. E o que ele tinha ouvido falar de Saulo, Mateus? Que ele perseguia. Que ele perseguia os cristãos e queria todos presos. Ele ficou preocupado e sabia que ele tinha ido a Damasco para quê? Para prender os cristãos. Ele deve ter ficado confuso. Mas Deus me mandou procurar um perseguidor e tratá-lo como irmão em Cristo? É muita doideira. Quero isso não. Pega a figura 33. Então Ananias foi ao encontro de Saulo. Só mostra na hora que eu falar já, hein, Mateus? Na casa em que o Senhor lhe ordenou. Ó, a folha é toda branca. Não, pode mostrar agora. Ananias impôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Logo após Ananias ter dito isso, uma coisa parecida como escamas, como se fosse uma capinha, caiu dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. Mostra de pertinho, Mateus, como é que saiu uma casquinha, né? Uma capinha do olho dele. Mais importante do que ter a sua visão restaurada, ele também pôde contar com a presença do Espírito Santo na vida dele. E em seguida, Saulo foi batizado, ficando alguns dias na companhia dos discípulos em Damasco. Tudo mudou na vida de Saulo. Antes, ele era o perseguidor. Ele perseguia os seguidores de Jesus. Depois, ele se tornou um desses seguidores. As pessoas ficavam muito surpresas e diziam: mas não é esse o homem que estava querendo prender os cristãos? Que estava matando todos os seguidores de Jesus? Porque Paulo, ó, também matou. Saulo! Ai, meu Deus.
Não existe, Paulo. Ainda não, peraí, tá bom. E tem mais, os perseguidores dos cristãos também ficaram confusos com essa mudança. E por isso resolveram acabar com Saulo. Isso mesmo. Eles queriam matar Saulo. Mas os novos amigos de Saulo, os cristãos, o protegiam. E numa noite... Nossa. A figura nada. Não mostra atrás, não. Espera aí, Mateus. E numa noite o ajudaram a fugir. Saulo não podia sair da cidade normalmente, porque se ele saísse normalmente pelos portões, os guardas iam vê-lo e iam, ó. Então, olha o que eles fizeram. Eles colocaram Saulo num cesto. Mostra direitinho aí, Mateus, não fica balangando muito, não. Eles colocaram Saulo num cesto, amarraram as cordas e desceram pelo muro da cidade. Ó, vocês viram o que aconteceu? Não, né? Vamos fazer de novo. Vai lá, Mateus, faz de novo. Saulo, então, ele foi liberto. Ficou muito conhecido depois, nas próximas lições, por outro nome. Que o Mateus falou, que eu falei várias vezes, né? Não. Isso mesmo. Saulo ficou conhecido agora como Paulo. Tá? Antes dele conhecer Jesus, ele se chamava Saulo. Mas depois que ele conheceu Jesus, tudo mudou na vida dele, inclusive o seu nome. Então agora ele se chama Paulo. E é o que a gente tanto ouve na palavra de Deus, alguns capítulos que são escritos por Paulo. Isso mesmo. E ele gastou seus dias para falar de Jesus às pessoas. Nosso Deus é poderoso para transformar quem ele quer através da sua palavra. Até aqueles que achamos que nunca mudarão e que serão sempre egoístas, perversos, maus, Deus, ele pode transformar. Assim como aconteceu com Saulo, que foi transformado em Paulo, que maltratava os cristãos, Deus pode transformar. Eu mesmo já conheci pessoas na minha convivência que eram como Paulo. Eles não gostavam dos cristãos, falava mal de Deus, falava mal da Bíblia, falava mal da igreja, até queimavam Bíblias. Mas depois que conheceram verdadeiramente Jesus, se tornaram pessoas maravilhosas. Então, Deus pode transformar. Às vezes você conhece alguém que você gostaria que fosse transformado. A gente pode pedir muito a Deus. Deus não nos ama porque somos bonzinhos ou melhores do que as outras pessoas. O nosso pecado é tão grave quanto os pecados das piores pessoas que conhecemos. Mas se Jesus não tivesse morrido por nós e nós não crêssemos neles, nós não seríamos salvos. O pecado é a coisa mais grave, é a coisa, em primeiro lugar, mais grave do mundo. É isso mesmo. E aí, nós precisamos abandonar, né, o nosso pecado através do sangue de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido por nós e nós não crêssemos em Jesus, deixa eu parar de tampar o Mateus. Se nós não seríamos salvos, só através de Jesus. Por esse motivo, nós precisamos entender que mesmo a pior pessoa que nós conhecemos pode ser transformada por Jesus, sendo bênção na vida de muita gente. Então, eu peço que vocês peçam a Deus que possa estar abençoando o coração de vocês, transformando o coração de vocês e também transformando tantas pessoas que estão longe do amor de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço por essa lição tão linda, a conversão de Saulo. Quando Saulo caminhava por um caminho
de perseguição e transformou toda a sua trajetória para estar conhecendo a Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoa tantas pessoas que nós conhecemos e que não buscam o Senhor, que não querem o teu carinho, que eles possam reconhecer, assim como Saulo, e transformar a sua vida através do sangue de Jesus. Só Ele que pode transformar os corações. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu tô morrendo de saudade da nossa salinha, tá? Das nossas atividades. Olha, eu quero que vocês façam as atividades. Matheus vai fazer também. Né? Nem me fale. Nem me fale de saudade, né, Matheus? Tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau!